Olá, eu sou Rodrigo Dinsman, sou médico oncologista, trabalho no Hospital Vall d'Hebron, na Espanha. Fiz minha formação aqui no Brasil, no Instituto Nacional do Câncer. Depois fui à Espanha para fazer pesquisa na parte de desenvolvimento de novos medicamentos para câncer, especificamente câncer coloretal. Depois passei por um tempo nos Estados Unidos, em Harvard e depois em Seattle, numa instituição chamada Sage by Networks, que trabalha com Big Data em câncer. E agora voltei outra vez para a Espanha, para Barcelona, para trabalhar num grupo que chama Oncology Data Science, que é a ciência de dados em oncologia, basicamente integrando marcadores moleculares com desenvolvimento de fármacos, medicina de precisão e individualizada em câncer coloretal. Durante esse processo, a gente trabalhou muito especificamente com trazer novos biomarcadores para o tratamento de câncer coloretal, principalmente câncer coloretal metastático, quer dizer, doença avançada, sem indicação de tratamento cirúrgico, quando falha o tratamento de quimioterapia habitual, buscando selecionar realmente quais são os pacientes que podem ter maior benefício com os novos medicamentos-alvo, novos medicamentos, tratamentos moleculares. Então, nesse processo, na verdade é o tema da aula hoje, o que eu fiz foi fazer um resumo histórico do que aconteceu na evolução de biomarcadores em câncer coloretal metastático. E como a gente está tentando trazer isso para a doença não metastática, quer dizer, a doença inicial, onde a possibilidade de cura com o tratamento cirúrgico e com a complementação, o tratamento adjuvante com quimioterapia e novos tratamentos pode realmente mudar a evolução de uma maneira bastante mais favorável. Então, inicialmente, os tratamentos eram realmente baseados na ideia de que tu tinha um biomarcador, um medicamento, um marcador com um gene, por exemplo, uma mutação num gene, um tratamento, por exemplo, o inibidor dessa proteína que está com a mutação, e a gente esperava uma resposta. Então, esse é o primeiro paradigma de tratamento personalizado em câncer coloretal, foram diversos estudos clínicos que a gente levou a cabo na Espanha, buscando realmente encontrar esses pacientes e com os tratamentos em desenvolvimento lá. Na verdade, as taxas de respostas com essa ideia, eu tenho uma mutação, eu encontro a mutação, eu dou um tratamento com um medicamento, as taxas de resposta foram menos de 5%, quer dizer, um de cada 20 pacientes realmente tratados tinha um benefício com o tratamento. Isso eu estou falando realmente de doença metastática que falhou aos tratamentos iniciais com quimioterapia. E isso foi muito triste, e realmente tinha muita coisa da biologia do tumor que a gente não estava entendendo. Não era um problema com o medicamento, porque os medicamentos estavam funcionando em outros tumores, por exemplo, a mutação de BRAF em câncer coloretal e o medicamento vemurafenib, dabrafenib, funcionando em melanoma, funcionando em tumores de tireoide, por exemplo, e outros tumores, mas em coloretal as respostas muito pequenas. Então, na verdade, foi com o estudo mais detalhado das alterações moleculares, ver que essas alterações não estão isoladas no tumor, mas que elas coexistem com outras alterações moleculares, outras mutações, que quando tu dá um medicamento dirigido a essa alteração, existem vias de feedback na tentativa da célula de adaptação ao tratamento, que outras vias de sinalização acabam dominando o crescimento celular e existe uma resistência primária ao tratamento. Então, essa ideia, e com a introdução de sequenciação de next generation, não?
nos ensaios clínicos e cada vez mais nos pacientes, na rotina dos pacientes, não analisar simplesmente uma mutação em um gene, mas analisar todo o gene, analisar realmente diversos genes simultaneamente e levar em consideração o contexto, essa mutação no contexto de outras alterações, outras mutações no tumor. E principalmente uma nova etapa que realmente foi a combinação de medicamentos, tratamentos moleculares. Não simplesmente um fármaco, um medicamento, mas a combinação, uma combinação racional de uso de 2 ou 3 medicamentos. E com isso, nos últimos, e é o momento presente que a gente está vivendo agora, nos últimos anos a gente tem conseguido aumentar as taxas de resposta a 25%, 30%. Quer dizer, 1 de cada 4 pacientes, na verdade, já agora tem um benefício de um tratamento quando a gente consegue selecionar muito bem, individualizar muito bem o tratamento. Então, essa é a segunda etapa, o segundo paradigma do tratamento molecular em câncer coloretal, é o momento presente que a gente está vivendo agora, e a gente imagina que muito em breve isso vai chegar ao alcance com medicamentos aprovados e indicações muito específicas. Mas, na verdade, a grande limitação é que essas alterações moleculares que a gente pode inibir e com medicamentos disponíveis, elas ocorrem em uma minoria dos pacientes com câncer coloretal. É uma população muito selecionada, é uma população que muitas vezes tu tem que analisar o biomarcador não simplesmente no início da doença, mas ao longo da evolução da doença, porque é um marcador que antes não era tão importante, mas com o tempo ele acabou ficando importante, então existe uma heterogeneidade temporal nos biomarcadores. Então, quer dizer, é uma situação complexa, não é fácil encontrar esses pacientes e oferecer o tratamento que são combinações de medicamentos e muitas vezes tóxicos também. Mas, sem dúvida, aumentamos a taxa de resposta e o benefício desses pacientes. Então, para tentar ampliar isso aumentar as respostas, chegar a uma individualização do tratamento com respostas em 1 de cada 2 pacientes, por exemplo, conseguir uma resposta, ou todos os pacientes respondendo ao tratamento. A gente tem que entender a doença não só a nível genômico, mas também outras alterações moleculares, a nível de expressão dos genes e ativação de algumas vias de sinalização. Entender não só a célula de câncer, mas também o microambiente tumoral, quer dizer, as células imunes, células estromais que existem no tumor. E então, a pesquisa em biomarcadores agora ficou, na verdade, uma integração de múltiplas fontes de informação e não simplesmente uma fonte de informação, que complica também. Mas é a única maneira da gente chegar numa situação onde a gente consegue personalizar por completo o tratamento. Então, a partir de agora, os estudos clínicos começam a combinar mutações ao longo do tempo, como elas evoluem, com a expressão dos genes, com alterações imunes que acontecem no microambiente tumoral, alterações do estroma tumoral. E aí foi na verdade o descobrimento, não descobrimento, mas a identificação dos subtipos moleculares consenso de câncer coloretal, que na verdade leva em consideração não apenas as mutações, mas toda a integração de todos esses fatores, com 4 subtipos moleculares. Isso é parte do meu trabalho que eu fiz nos Estados Unidos. Então agora a gente está trazendo isso para ensaios, para estudos clínicos e tentando realmente identificar populações que não são pequenas, ampliar o número de pacientes que são possíveis candidatos a tratamentos personalizados. Então, o grande exemplo é a imunoterapia em câncer coloretal. Tem uma população que é pequena dos pacientes, que a gente já sabe que respondem à imunoterapia, porque eles têm, por alterações, por inestabilidade de microsatélites e por hipermutação, eles geram muitos antígenos que ativam o sistema imune, com moléculas checkpoint, que a gente consegue inibir, e respostas na faixa de 50%, 70% dos pacientes acabam tendo benefício com a imunoterapia,
Mas, outra vez, isso significa menos de 5% dos pacientes metastáticos que são candidatos a esse tratamento. Então, agora o plano é realmente, a ideia é combinar a imunoterapia com os tratamentos-alvo moleculares, que eu estava comentando antes, para aumentar tanto o número de pacientes candidatos aos tratamentos personalizados, como a taxa de resposta. Então, chegamos ao futuro, eu imagino, não só em câncer coloretal, mas em outros tumores também, vai ser individualização através de combinação de marcadores, não olhando simplesmente a célula de câncer e alterações genéticas ali, mas também o microambiente tumoral, não só no tumor primário, mas ao longo da evolução da doença. E não simplesmente com um tratamento apenas, mas combinações de diferentes tratamentos moleculares dirigidos, alvo, com imunoterapias. Então, eu imagino que nessa situação a gente vai chegar a maior possibilidade de benefício. E o ideal no futuro, então, é trazer tudo isso de uma situação metastática, não, de metástases, para uma situação inicial. E então, diagnosticar no tumor inicial de cólon as alterações, quando um tumor é bastante menos heterogêneo que na metástase. Então, no tumor inicial, logo após a cirurgia inicial, a personalização da quimioterapia adjuvante. A gente já sabe que tem alguns grupos que não têm nenhum benefício com quimioterapia, outros que a gente tem que combinar a imunoterapia com a quimio, outros que provavelmente são novos medicamentos que ainda estão numa fase muito inicial de desenvolvimento, que tem que combinar com quimioterapia. E tudo isso, então, para personalizar o tratamento adjuvante, provavelmente aí sim fazer a grande diferença na cura e na sobrevida dos pacientes com câncer coloretal. Então, aqui esse é um congresso que é um exemplo, acho que é um exemplo muito claro de uma integração também de especialidades, tanto cirurgiões, radioterapeutas, oncologistas clínicos interessados em entender a biologia do tumor e cada vez mais levar em consideração não simplesmente características patológicas e clínicas para definir o tratamento, mas também alterações mais intrínsecas de cada tumor para poder avançar no tratamento de câncer coloretal. Então, eu agradeço o convite para vir aqui. É um prazer sempre voltar para o Brasil. Eu sigo trabalhando fora, mas cada vez mais eu vejo que aqui o progresso é bastante claro, o interesse científico aumenta muito. É sempre um prazer voltar e expor os avanços que a gente está conseguindo fora, e eu não tenho dúvida que muito em breve isso vai estar disponível para os pacientes aqui também. Eu agradeço e espero o próximo convite.